Esperança na solidão. Encontrando Deus no deserto, de Elizabeth Elliot, capítulo 13. Casada, mas sozinha. Ao tentar escrever para todas as que experimentam a solidão de alguma forma, muitas vezes piso em terreno desconhecido. Eu nunca estive lá e não posso dizer, entendo perfeitamente. Sei exatamente pelo que você está passando. Em vários desertos, eu encontrei a companhia daquele que não é sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Pense nisto. Cada uma de nossas fraquezas humanas é inteligível para ele. Ele compreende, ele toma parte nelas plenamente. Ser discípulo de Jesus Cristo é ter um companheiro o tempo todo, mas isso não significa que nunca sofreremos com a solidão. Na verdade, significa que podemos nos sentir solitárias de maneiras que jamais experimentaríamos se não houvéssemos escolhido ser discípulas. Quando pessoas que estão pensando em se tornar missionárias me perguntam: Mas e a solidão? Eu lhes respondo: Sim, você será solitária, faz parte do preço. Estrangeiros em terras estranhas são solitários. Você aceita isso de antemão. Se é assim no discipulado, no casamento também é. Uma das surpresas reservadas para a maioria das noivas e dos noivos é que eles ainda estão solitários. Uma expectativa comum, mas descabida sobre o casamento, e há muitas outras expectativas descabidas, é que o parceiro agora ocupará o lugar de todos de quem o outro cônjuge antes dependia: pai, mãe, irmãos, irmãs, amigos. Como apaixonar-se é um fenômeno avassalador, dominador e exclusivo, ele pode ser muito severo para com outros relacionamentos que não mais parecem necessários. Porém, o casamento nos ensina que mesmo a companhia humana mais íntima não pode preencher os lugares mais profundos do coração. Nossos corações estão solitários até que descansem naquele que nos fez para si mesmo. Numa sessão de perguntas e respostas em uma conferência para mulheres, perguntaram-me: O que você diria a uma filha que está prestes a se divorciar do marido por ele não estar suprindo todas as necessidades dela? Houve uma onda de risos entre as presentes. Que exigência mais tola! Eu respondi que tentaria mostrar à pobre moça que ela estava pedindo do marido o que nenhum ser humano podia pedir de ninguém. Por ter sido casada com 3 homens diferentes, todos eles excelentes maridos cristãos, descobri que nenhum deles, ou mesmo os 3 juntos, se eu fosse poliândrica, poderia suprir todas as minhas necessidades. A Bíblia me promete que o meu Deus, e não o meu marido, suprirá todas as minhas necessidades. Paul Tillich escreveu: O homem e a mulher permanecem sozinhos, mesmo na mais íntima união. Eles não podem penetrar o núcleo mais íntimo um do outro. E se assim não fosse, eles não poderiam auxiliar um ao outro. Eles não poderiam formar uma comunidade humana. Falta de comunicação, segundo uma pesquisa recente, é a principal causa de divórcio. Pouco tempo atrás, a exuberante e franca Oprah Winfrey estava entrevistando pessoas sobre o que havia dado errado em seu casamento. Se eu ouvir essa palavra comunicação mais uma vez, disse ela revirando os olhos. Em seguida, ela se voltou para o especialista, o que geralmente significa qualquer pessoa que tenha escrito qualquer livro sobre qualquer assunto, e perguntou o que significava comunicação. Não significa nada, foi a resposta dele. Obrigada, disse Oprah. Isso não ajuda muito. Porém, de uma forma ou de outra, ocasionalmente nós precisamos nos comunicar com pessoas, e todos nós falhamos nisso às vezes, não apenas com o cônjuge, mas com outras pessoas. Não dedicamos o tempo necessário para escrever a carta, fazer a ligação telefônica, visitar, sentar-se com a pessoa e ouvi-la. Se estamos ávidas por conversar com alguém sobre algo, nem sempre conseguimos encontrar alguém que nos ouça. Algumas pessoas são comunicadoras talentosas,
mas a maioria de nós, talentosas ou não, poderia fazer melhor. Dada a diferença ontológica que Tillich descreve, além das diferenças de personalidade, formação, educação, linguagem e interesses, a comunicação nunca pode ser perfeita, mas não é descabido buscar aperfeiçoar-se nessa área. Jean, Adi e Lars, meus maridos, em ordem, tinham diferentes habilidades, e eu tive de aprender a ser realista e razoável em minhas expectativas. Adi, que era um palestrante muito popular e autor de 8 livros, era, em minha opinião, um comunicador de primeira categoria. Suas cartas de amor durante o período que me cortejava foram obras-primas tais que cheguei a considerar publicá-las, mas pensei melhor depois sob o título Cartas de Amor de um Teólogo. Ele sabia colocar em palavras o que pensava e sentia a meu respeito. Ele não parou de fazê-lo ao nos casarmos, mas descobri que ele era estranhamente reticente em falar de muitas coisas que afetaram profundamente sua vida. Encontrar alguém capaz de nos ler, de nos corresponder de todo o coração e com real entendimento, é uma dádiva rara. Muitas pessoas se encontram casadas com parceiros que estão sintonizados em uma estação intelectual ou espiritual totalmente diferente. Como Ruth Sanford descreve em seu livro Você se sente sozinha em espírito? Pelo número de mulheres que me falam sobre esse tipo de solidão e isolamento, percebi ser algo comum. Tem-se a impressão de que muitos maridos estão de tal modo assoberbados com seu trabalho, pelo menos 5 dias por semana, que ao chegarem em casa querem apenas relaxar, o que não significa sentar-se e conversar com a esposa e os filhos, mas ligar a televisão, pegar o jornal ou ir para a academia. Suponho que o mesmo pode ser dito de algumas esposas que trabalham. Se os dois trabalham, é difícil imaginar como conseguirão até mesmo ser amigos. Cada um espera que o outro esteja disponível quando desejado. Se o outro não estiver, a solidão resultante é difícil de suportar. Uma mulher, a quem chamarei de Priscila, me contou uma experiência de solidão no casamento diferente de todas as de que já ouvira falar. Seu marido, que é um cristão professo e que em um encontro casual pareceria alguém decente, acabou se mostrando bastante incivilizado e nem um pouco cristão. Embora eles vivessem juntos como marido e mulher, ela diz que ele é capaz de ser maravilhosamente amoroso e agradecido, ele a abandonou de uma forma muito estranha. Ele parece ter tomado a decisão antes de se casarem, embora nada lhe tenha dito a respeito de que ela pagaria todas as contas. Quando isso ficou claro após a lua de mel, a única explicação que ele ofereceu foi que ela tinha um bom emprego, estava indo muito bem antes de se casar com ele e não lhe custava muito tê-lo morando em seu confortável condomínio e comendo em sua mesa. Por que então ela não poderia arcar com as contas? Pobre mulher! Pensando que se casara com um marido, ela descobriu ter se casado com um hóspede folgado. Ela está isolada, chocada, perplexa, solitária. Por que estou passando por isso? Perguntou-me. A indagação ecoa ao clamor de muita gente. Estávamos sentadas perto da lareira em sua sala de estar, lindamente decorada. Tínhamos acabado de terminar um excelente jantar que ela havia preparado. Como sempre, ela estava elegantemente vestida. Eu estava pensando em como o marido dela é sortudo por ter uma mulher assim, agradável, gentil, de espírito doce, completamente feminina, uma verdadeira dona de casa que também tem um emprego bem remunerado. Como ele poderia tratá-la da forma por ela descrita? Obviamente, eu conheço apenas uma fração da história, a versão dela. Qual seria a dele? Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia responder à questão do que fazer com um marido como aquele. Eu jamais estivera no lugar dela, mas certamente já fizera aquela pergunta fundamental em situações que nada tinham a ver com casamento. Por que eu estou passando por isso? Às vezes, a resposta envolvia erros meus, às vezes dos outros, às vezes de ninguém. Este não é um livro sobre aconselhamento conjugal. Não há escassez desse tipo de livro.
Estamos aqui tentando encarar as perguntas mais fundamentais, como a que Priscila fez. Talvez haja muitas coisas que ela possa fazer ao longo do tempo, mas antes de qualquer sinal de mudança ocorrer em sua situação ou em seu marido, ela pode chegar-se diretamente a Deus. Ele sabe por que ela está passando por isso. A resposta definitiva nos leva à origem de tudo. Por que estou viúva? Por que Deus permitiu o divórcio? Por que ele não me deu uma esposa ou um marido? Por que meus amigos não me compreendem? Por que Deus me daria um marido que não aceita responsabilidades? Por que não conseguimos nos comunicar? Por que perdi a pessoa que mais importava para mim em todo o mundo? Por que eu ou qualquer outra pessoa deveria estar sozinha? Quando não há respostas no presente, minha mente insiste em inquirir as questões mais fundamentais. Tudo o que acontece tem algo a ver com Deus. O objetivo de tudo é me colocar face a face com Ele e me ensinar algo sobre os seus caminhos para conosco. Até que ponto podemos inquirir essa questão da solidão? Será que a solidão de Priscila, a sua e a minha, são resultados de circunstâncias ou pessoas que não podemos controlar? Será que há alguém no controle? Será que estamos todos à deriva no vazio? Ou será que há alguém no comando de todo esse cenário? A ciência está sempre explicando causas e efeitos, mas quanto à questão da causa original, como o universo começou, a ciência nos dá respostas estranhas. A teoria do Big Bang é uma delas. O cientista pode nos dizer exatamente por que uma explosão ocorre, seja ela proposital, em um laboratório ou acidental dentro ou fora dele. É o resultado da produção repentina de grande pressão. Em outras palavras, ela é causada. Podemos ter certeza disso. Algo a fez acontecer. Eles nos dizem que tudo, incluindo o próprio universo, é causado. É disso que trata a ciência. A ideia de uma causa primária, entretanto, é geralmente descartada, pois, como afirmou um cientista, ela é simplesmente intolerável para a mente científica. A ciência se contenta em dizer que a matéria produziu a mente. Ela se recusa a sequer admitir a possibilidade de que uma mente produziu a matéria. Mas esse Big Bang original, devemos acreditar que somente ele, entre todas as explosões, não foi precedido pela produção repentina de pressão? Não houve causa nenhuma? Pergunta errada, dizem-nos. Irrelevante, desnecessária, simplesmente aconteceu. Há um ponto em que você para de se perguntar sobre as causas. A noção de um iniciador não é passível de ser testada em laboratório. Talvez possamos nos contentar em parar por aí, desde que nosso pensamento seja meramente teórico. É quando ocorrem situações pessoais que a questão surge com maior insistência. Como Kierkegaard disse sobre o hegelianismo, a ciência de sua época. Hegel explicou tudo no universo, exceto o que é ser um indivíduo, nascer, viver e morrer. Enquanto estou sentada no sofá de Priscila e vejo a dor em seus olhos, sou atirada de volta às perguntas antecedentes. O que é ser um indivíduo? Nascer, viver, morrer? O que significa tudo isso? O marido de Priscila é a causa imediata da dor. Ela tem tentado conversar com ele. Ela tem feito o possível para que ele enxergue o que está fazendo com ela. Ela tem implorado para que ele haja como um homem. Mas, se ela não pode mudá-lo, e é claro que não pode, será que ela está à mercê dele? Ou será que há outra mercê a quem apelar? Certa vez, o Dr. Cressy Morrison, presidente da Academia de Ciências de Nova York, na década de 1930, deu uma palestra sobre a lei da probabilidade. Se você pegar 10 moedas, marcá-las com números de 1 a 10 e colocá-las no bolso, disse ele, sua probabilidade de tirar primeiro do bolso a moeda número 1 seria, é claro, de 1 em 10. Suas chances de tirar do bolso todas as moedas, em ordem numérica, seria de 1 em 10 bilhões. Ele, então, levantou a questão. Quais seriam as chances de o universo ter simplesmente acontecido, de a vida ter surgido espontaneamente da completa falta de vida, de as prodigiosas complexidades da mente humana terem se originado sem uma mente anterior,
de algo ter surgido do absoluto nada? A improbabilidade de tudo isso é incalculável, disse o Dr. Morrison. Acontece que ele era um cristão. Ele cria em Deus. Priscila também cria, mas sentia-se como se estivesse desamparada, afundando em um abismo. Será que Deus se esqueceu de ser gracioso para com ela? Será que, em sua ira, ele calou suas ternas misericórdias? Por que estou passando por isso? É sem razão? Ou será que há um propósito? Meses se passaram desde aquela noite junto à lareira. Amigos e familiares insistiram para que Priscila se livrasse daquele homem. O divórcio era a resposta óbvia, mas não era a resposta que ela aceitaria. Ela já havia passado por um e sabia que não queria outro. A razão humana concluiria que uma separação, pelo menos, era o único caminho possível. No entanto, e aqui está o ponto, ela escreve sobre a presença de Deus, sobre um desejo profundo de aprender com Ele em meio a tudo aquilo, sobre uma determinação de cumprir seus votos a qualquer custo. Quem pode dizer que ela está enganada? Quem sabe os ganhos que podem vir de suas perdas diárias? Sua última carta, descrevendo um cenário ainda pior, termina assim: Mas o Senhor tem sido tão fiel. Na agonia, deitei-me prostrada diante dele e pranteei. Eu certamente havia escolhido o homem errado. Ele tão graciosamente me mostrou sua palavra em João 6,70. Não vos escolhi eu em um número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. E assim, ele me trouxe a certeza de que, apesar do meu discernimento finito e falho em minhas escolhas, posso saber que ele está à frente de tudo. Palavras escritas a pessoas em tribulação, muitos séculos atrás, por um homem que experimentou em primeira mão uma grande medida de tribulações, mostram que há outro nível no qual podemos compreender os acontecimentos de nossas vidas. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Existe um futuro e um plano. Existe uma outra realidade. Essa é a esperança de Priscila. É o que a faz enxergar as coisas de forma tão diferente daqueles que a aconselhariam a seguir um outro curso. Não posso dizer que ela esteja certa ou errada, mas tenho certeza de que Deus honra uma fé obediente. Ele também percorreu este vale solitário. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si e morreu. É ele quem sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Ele cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Salmo 47, versículos 3, 4, 6, 8, 9 e 11.